Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o episódio número 3 da série Como Usar o Notion. Então, uma série bem direta, em que eu tô passando passo a passo o que você pode fazer com essa ferramenta tão legal. Se você está querendo usar uma aplicação, né, entender como você pode aplicar isso na sua vida, eu tenho outra série que está linkada aqui na descrição do vídeo também, chamada Como Organizar a Sua Vida com o Notion, e lá tem várias dicas de como você pode colocar essas ferramentas dentro do sistema do Notion em prática. Então, deixa eu tirar eu da frente aqui. Hoje, no episódio, vamos passar por 3 partes, né? E é uma área um pouco mais avançada dos bancos de dados. Então, a gente vai trabalhar com relacionamentos entre bancos de dados, templates dos bancos de dados e fórmulas, tá? Então, para a gente começar, vamos criar nosso primeiro banco de dados aqui. Então, vou criar no formato de tabela. Lembrando que você pode criar o banco de dados no formato que quiser, como tabela, como painel, board, como galeria e tudo mais, lista, que sempre vai ser o mesmo banco. São as mesmas informações, só são visualizações diferentes. Então, esse aqui eu vou chamar de tarefas. É mais fácil a gente fazer os relacionamentos com tarefas, tá? Mas depois eu vou mostrar como é que a gente pode fazer, por exemplo, com livros, tópicos e tudo mais. Então, aqui eu tenho minha tarefa. Essa tarefa ela pode ter uma categoria, vamos chamar de categoria. E ela tem uma data, que é a data. Bem simples. Aqui a gente poderia ter, né, igual, sei lá, entregar relatório. Categoria negócios. E ela é para hoje. Pensando assim, uma tarefa seria legal, ela tá dentro de um projeto e não só simplesmente uma tarefa isolada, né? Então a gente aqui teria que ter um projeto, né? Fazer com que a gente tem um banco de dados de projetos e esse banco de dados de projeto cada projeto desse banco de dados pode conter uma ou mais tarefas. E uma tarefa, normalmente, ela está relacionada a um projeto específico. Ela pode ou não também estar relacionada com mais projetos. Então, eu vou criar outro banco de dados aqui e ele vai chamar projetos. Projeto. Categoria do projeto também. Tem talvez data também, né, de entrega, de finalização do projeto. E aí a gente tem uma estrutura bem similar com a de cima. Agora, o mais legal, inclusive, do Notion é isso. A gente consegue conectar esses dois bancos de dados. Então, a gente vai criar um novo campozinho aqui, e eu vou chamar esse campo de projetos. E aqui, na Property Type, né, qual o tipo da propriedade, a gente vai aqui em Advanced e vai clicar em Relation, relacionamento. E aqui a gente vai selecionar nosso novo banco de dados chamado projetos e criar relação. E você vai ver, logo aqui embaixo na projetos, ele criou automaticamente um campo, uma coluna, né, chamada Related to Tarefas. Basicamente falando que ele está relacionado com essas tarefas. Eu vou só trocar o nome para tarefas. E agora, por exemplo, vamos dizer que a gente tem um projeto A, projeto B, projeto C. E aqui para ficar fácil também, vou colocar tarefa A, tarefa B, tarefa C. E vamos dizer que assim, o projeto A, ele contém as tarefas A e B. Aí eu posso vir aqui na tarefa A, clicar em projetos e ele já vai puxar a lista dos meus projetos disponíveis no momento. Então eu posso ter projeto A, B e C. Eu falei que é do A, eu acho. Vamos lá, é o A. Então o projeto A tem a tarefa B e o projeto A
também tem a tarefa A e B, né? O projeto A tem a tarefa A, tem a tarefa B. Se você vir aqui em projetos, vai ver que ele automaticamente já atualizou também, mostrando que o projeto A contém as tarefas A e B. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer filtros também, falar assim, me dá só as tarefas que eu preciso para executar o projeto A. Ou então, se a gente tivesse, por exemplo, aqui uma coluna de membros, né? São os membros do time que vão trabalhar. Cadê? Aqui, person. São os membros do time que vão trabalhar nesse projeto. Então, você poderia selecionar aqui, só nessa instalação do Notion aqui só tem eu, mas você poderia adicionar novas pessoas. E, basicamente, todas você pode filtrar, falar assim, quais são os projetos que tem para mim. Aí, fala assim, eu tenho aqui o projeto A, eu tenho o projeto B, e aí eu poderia vir aqui, igual a gente viu no último vídeo, criar um filtro falando, me dá só os projetos em que os membros é eu. E ele filtra aqui para mim. Só que algo mais legal que dá para a gente aproveitar desse relacionamento é que aqui em tarefas eu posso criar uma nova coluna chamada membros. Só que em vez de eu manualmente ter que designar uma tarefa para um membro, eu posso vir aqui em Rollup. Rollup é basicamente você puxar informações de algum relacionamento já existente entre esses dois bancos de dados. Então eu vou clicar aqui para a gente configurar. Onde está em Relation, você escolhe qual que é o relacionamento aqui que você quer trabalhar. Então aqui a gente só tem de projetos. E aqui a gente escolhe qual que é a propriedade que a gente quer puxar, e eu vou puxar membros. E ele já automaticamente puxa quem que faz parte, vamos dizer assim, dessas tarefas, quem que está designado para elas. Então, dá para ver que sempre que a gente criar, por exemplo, vou criar um novo projeto aqui, projeto C. E o projeto C, ele vai ter a tarefa D, que eu estou criando aqui embaixo. Tarefa D. E olha só, eu criei uma tarefa nova diretamente no banco de dados de projetos e ela automaticamente foi criada na minha tarefas, porque ele já está com esse relacionamento feito aqui. Então isso é muito legal, porque você tanto pode criar novos projetos do banco de dados de tarefas, né? Tem até aqui Create a New Page em projetos, né? Criar uma nova página em projetos, quanto o contrário, igual eu fiz agora. E como já estava com um filtro aplicado, ele inteligentemente já deduziu que eu estou criando uma tarefa do membro, né, André, aqui. E automaticamente também ela puxou já aqui no nosso rollup quem que está designado aqui como, né, membro desse projeto. Então, os relacionamentos eles são muito legais para trabalhar com um pouco mais de complexidade no sistema. Você pode ter, por exemplo, vou abrir aqui embaixo um pouquinho, tabela chamada livros, e embaixo uma chamada autores. Então, se você quiser fazer, por exemplo, um relacionamento entre livros e autores, você teria aqui o nome do livro, você teria sua categoria também. Você pode ter o arquivo, né? Você pode subir, por exemplo, a capa do livro aqui, capa do livro. E aqui em autores você vai ter o nome do autor, você vai ter talvez sua assunto, né, que ele gosta de tratar. E aqui você teria também, por exemplo, a foto do autor, se você quiser. E aí a gente criaria aqui um novo relacionamento. Então, eu vou colocar assim, autor, e criar uma relation, um relacionamento. E aí a gente vai vir aqui em buscar nosso banco de dados de autores. Ele automaticamente já cria aqui a nova coluna no banco de dados de autores. A gente pode colocar livros. E aí fica bem fácil. Então, se a gente tem o autor A, autor B, autor C, e aqui a gente tem o livro
A, livro B, livro C. Vamos dizer que o autor do livro A é o autor A. O autor do livro B também é o autor A. O autor do livro C é o autor B. Dá para ver que ele já automaticamente populou nossa tabela, né, nosso banco de dados de autores com as informações. Ah, quais são os livros? Imagina que se você tem aqui 10 mil livros. Você vem aqui, o autor A. Quais são os livros que ele fez? Em vez de você ter que vir aqui na livros e procurando um por um, você simplesmente já tem organizado aqui. Fala, o autor A produziu o livro A, B, X, 247, por aí vai. Então, é bem interessante o que a gente pode fazer com esses relacionamentos e nos leva a uma coisa mais legal também, que é a gente criar templates. Templates basicamente vão trabalhar com essa área da página dentro de cada uma dessas entradas. Porque quando a gente tem, por exemplo, a tarefa A, a gente abre ela aqui, a gente tem nossas informações básicas aqui no topo e embaixo é uma página comum, uma página que a gente pode colocar uma checklist, né? Vamos dizer que essa tarefa A tenha uma série de subtarefas, vamos dizer que ela vai ter também informações, né, de, sei lá, qualquer coisa. Então, tudo isso ficaria aqui. Mas se a gente abre, por exemplo, a tarefa B, ela não tem nada. A gente teria que criar uma checklist aqui também, falar, então aqui estão as subtarefas e tal. Então, para facilitar a nossa vida, o Notion tem essa ferramenta chamada Templates. Então, quando a gente vem aqui nos 3 pontinhos, né, quando a gente passa o mouse em cima do nosso banco de dados, aparece esses 3 pontinhos aqui no canto, do lado desse botãozinho azul New. E aqui a gente tem a área de Templates. E a gente cria aqui, clicando no mais New Template. A gente pode chamar esse, por exemplo, de nova tarefa. Esse template aqui. E vamos dizer assim, o que uma nova tarefa normalmente tem? A gente pode até colocar mais bonitinho, né? Vou criar aqui e falar assim, subtarefas. Aí a gente pode dar um fundo, né, bonitinho para ela depois e tal. Vamos dizer que ela vai ter então aqui um checklist. A gente já pode deixar mais ou menos pronto aqui para gente, para facilitar a vida. A gente pode colocar também uma informação sobre, né, assim, colocar mais um quê? Colocar assim, informações especiais, e aí a gente joga ela aqui para o lado. Deixa eu abrir de novo aqui. A gente joga ela aqui para o lado, e aí garantimos que as subtarefas, os checklists está dentro de subtarefas. Então aqui a gente já tem, por exemplo, um padrãozinho mais interessante sobre as tarefas, né? E aí, na hora que a gente criar uma nova tarefa, vamos dizer que a tarefa é. E a gente abre essa página, a gente vai ver que aqui embaixo, além da Empty Page e New Template, que antes tinha, a gente tem já a nossa nova tarefa. Então, quando eu clico, ela já popula tudo aqui bonitinho. Se a gente quiser também, a gente pode vir aqui nesse botãozinho azul, New, e já tem uma setinha para baixo no lado dele, e ele já tem aqui os templates desse banco de dados. Se a gente clica em nova tarefa, ele já vai abrir aqui nossa tarefa F e já vai popular bonitinho com tudo que a gente precisa. E o mais legal também é que se a gente quiser trabalhar apenas no banco de dados de projetos, a gente pode então criar nosso template aqui, vamos colocar novo projeto e né, aqui a gente pode ter também informações sobre projeto e logo abaixo a gente poderia ter um link para um banco de dados de tarefas. Então ele puxaria as tarefas. Mas como é que a gente faz para puxar apenas as tarefas aqui que fazem parte desse projeto? Direto no template. A gente pode vir aqui nos 3 pontinhos, criar um filtro, e nesse filtro a gente vai fazer com que projetos. Opa, pronto. A gente pode fazer com que projetos contenha
o nosso próprio template, tá? Que normalmente vai ser o primeiro dessa lista. Então, o que vai fazer isso aqui é o seguinte, vamos deixar ele só assim, por enquanto. Então, eu vou criar um novo projeto D. E esse projeto D, se a gente abre ele está normal. Se a gente clica em novo projeto, ele vai puxar aqui e não tem nenhuma tarefa. Mas se a gente adicionar algumas tarefas a ele, vamos dizer que a tarefa E, a tarefa F e a tarefa A, né? A gente já usou ali, mas tudo bem. Todas essas 3 tarefas fazem parte do projeto D. Se a gente vem aqui na nossa tabela do projeto das tarefas, a gente consegue identificar que o projeto D está designado para todas essas tarefas. Mas se a gente abre o projeto D, aqui embaixo já populou com as informações. Então a gente consegue ver que ele automaticamente, no template, já fez o filtro para que as tarefas aqui sejam as tarefas do projeto D. Se a gente tivesse que fazer manualmente isso, a cada novo projeto criado, sem o template, a gente teria que vir aqui, fazer o nosso título, aí embaixo aqui fazer um link para o banco de dados, das tarefas, aí depois vir aqui, criar um filtro, falar assim, filtro, a tarefa em que projetos contém esse projeto C. Aí sim a gente teria aqui a nossa tabelinha já filtrada com as tarefas. Mas, para simplificar, a gente pode usar esses templates, tá? Essa é uma área um pouco mais avançada, né, do Notion, mas que é super poderosa e que vai ajudar a gente a ter uma base mais rápida para trabalhar na hora que a gente estiver realmente no dia a dia ali. Então, quanto mais a gente deixar a nossa vida fácil para o dia a dia, menos tempo a gente vai gastar com essas burocracias, vamos dizer assim. Mas, naturalmente, isso aumenta um pouco mais o tempo que a gente vai ter para fazer as configurações do sistema, tá? E, por último aqui, vamos falar um pouquinho de fórmulas. Então, vou criar uma nova coluna aqui nas tarefas, mas antes, vamos vir aqui nos 3 pontinhos e colocar full width, só para a gente ter um pouco mais de espaço aqui no nossa área de trabalho. Também vou aumentar um pouco, talvez tenha ficado pequeno aí para quem está no celular, tá? Então vamos abrir aqui, vou criar aqui uma fórmula e no tipo de propriedade vou selecionar fórmula. Se a gente clica aqui, a gente vai ver que tem 1 milhão de coisas que dá para a gente fazer. E as fórmulas, elas funcionam muito como fórmulas no Excel, no Google Spreadsheets e tal. O que significa que a gente pode colocar equações matemáticas e lógica dentro aqui onde está escrito Type a Formula. Então vamos dizer que a gente quer saber se uma tarefa, ela, vamos dizer assim, tem um membro André, aí ela dá o check, tá? Então a gente vem aqui, aí ele já aproveita aqui, ele tem uns links rápidos para a gente já clicar, a gente coloca membros é igual, aí você coloca o nome, por exemplo, André Lucas. Olha o que ele faz, ele fala assim, olha, todas essas aqui tem André Lucas como membro. Nesse caso, como tem 2 tarefas, ele não puxou, mas deu para entender um pouco do que a gente pode fazer. Não adianta eu ficar tentando clicar aqui, né, que ele não vai dar. A gente pode fazer de forma similar, por exemplo, em que projetos é igual a projeto D. E aí ele vai só puxar esses 2 que estão no projeto D. Tem outras maneiras da gente fazer isso e eu sugiro, vou colocar o link na descrição aqui também, para uma área que vai ter várias fórmulas já prontas, né, pré-prontas para você usar. Por exemplo, uma fórmula legal que dá para a gente usar bastante é vir aqui, por exemplo, né, vou nos projetos e vou colocar assim, quantidade vou dar ela como um número, objetivo, também um número.
progresso, né? Em vez de quantidade, progresso e objetivo. Então, a gente pode vir aqui e vai criar uma fórmula chamada porcentagem. E aí, a gente cria a fórmula. No progresso, a gente pode colocar, por exemplo, aqui 1 e o objetivo é 100. E aqui em fórmula, eu vou pegar aqui só para copiar rapidamente aqui uma fórmula. Vou colar ela aqui. E onde está escrito aqui completed, a gente vai trocar para progresso. Completed, progresso, progresso, progresso. E onde está goal, a gente vai para objetivo. Aqui. E agora a gente tem aqui uma porcentagem bonitinha. Então, se a gente tivesse esse projeto aqui, que o objetivo dele, por exemplo, é completar 10 tarefas. E aqui o nosso progresso é 5. Então, a gente teria 50%. Dá também, né, para a gente aproveitar esse objetivo aqui e fazer ele programaticamente, assim como o progresso. Então, o que dá para a gente fazer aqui? A gente vem aqui na nossa tarefinha, na banco de dados de tarefas, clica, por exemplo, um feito, que vai ser um checkbox. Calhar tem em primeiro lugar aqui, né? Então a gente marcaria, né? Ah, essa tarefa foi feita, essa não foi, e por aí vai. E aqui, onde a gente está em objetivo, a gente vai transformar, tá? Isso aqui para o seguinte, a gente vai fazer um roll-up. Nesse roll-up, a gente vai selecionar tarefas e a gente vai selecionar a nossa propriedade feito, tá? E aqui, onde está escrito calculate, a gente vai colocar count all. Aí ele vai contar aqui já. E em progresso, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode vir, criar um roll-up, selecionar a nossa tarefa, selecionar feito, e aqui a gente vai colocar porcentagem marcada. Então, o que isso aqui vai fazer? Opa, peraí, checked, foi mal. E esse aqui, count all. Beleza, tá certo. Então, olha só, essa tarefa aqui, por exemplo, né, esse projeto D, a gente tem 3 tarefas, sendo que uma delas está marcada como feito. Então, a gente tem a tarefa A, E e F. A tarefa F não está feita, a tarefa A está feita e a tarefa E não está feita. Então, dá para a gente ver que nosso objetivo são 3 tarefas e o nosso progresso é 1. Logo, a gente tem feito 33%. Então, se a gente adicionasse mais tarefas a essa, né, vamos dizer aqui, ó, tarefa, adicionada aqui mesmo, tarefa G, vamos criar uma tarefa G, a gente agora teria 25% feito apenas, já que são 4 nosso objetivo e feito 1. Mas se a gente vem aqui em cima e marca como feito a tarefa G, ele atualiza, totalizando 50%, né, 2 de 4. Então, dá para ver que assim, só com essas ferramentas de templates, de relacionamentos, roll-up e fórmulas, a gente consegue criar um sisteminha, né, para marcar. Às vezes, por exemplo, se a gente tivesse aqui nos livros, a gente poderia falar assim, tem X livros que eu quero ler desse autor, de tal tópico, e aí a gente cria também uma porcentagem de, né, livros que a gente já leu dos nossos objetivos para o ano. Então dá para fazer várias coisas legais com o Notion dessa maneira um pouco mais avançada, né? Então é isso para o vídeo de hoje. Agradeço a presença de você até o momento. Se estiver por aí, deixa seu like, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar também desse conteúdo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Grande abraço.